Olá, colegas. Iremos tratar sobre o texto. A banca Eduque para Autos Piauí poderá trazer até 5 questões do texto, tendo em vista de que ela não vai trazer o conteúdo programático da parte gramatical de maneira completa, como geralmente traz nos demais concursos da nível superior. Então, por esse motivo, a gente entende que a banca vai trazer questões, mais de 2 questões ou até 5 questões de compreensão e interpretação textual. Colegas, todas as bancas, elas buscam trazer questões de compreensão e interpretação no perfil daquela banca. A gente prega essa ideia do perfil, por quê? Porque cada banca existe ali o elaborador das questões e cada pessoa é diferente, cada elaborador é diferente. E é em cima desses pontos é que a gente precisa conhecer as entrelinhas do perfil do seu Geduc que elabora as questões sobre o texto, né? Compreensão e interpretação, tá? E aí a gente vai trazer dentro desse vídeo, e diga-se de passagem que esse vídeo ele vai ser o único vídeo que a gente vai disponibilizar lá no grupo gratuito, tá? De todo o nosso mini curso, nós iremos ofertar apenas esse vídeo lá para o grupo gratuito. Quando a gente fala de texto, a gente vai estar falando de compreensão, de interpretação, de gênero textual e de tipologia textual. Os vídeos gravados antes sobre tipologia, gênero, tá? E alguma questão que a gente trouxe, corrigiu, né? Sobre compreensão, a gente observou que são de fato questões bem tranquilas, tá? Razão pela qual na pesquisa que trouxemos no grupo em geral, as pessoas entenderam que compreensão e interpretação não era uma preocupação da banca. Mas digo aos colegas que é sim. Por quê? Porque a banca, você observa nas provas que ela traz questões simples e traz questões mais agravantes. E as questões mais agravantes a gente precisa, né? Precisa identificar o perfil, o padrão daquela determinada opção que a banca utilizou para construir aquela questão. Nós estamos aqui diante de um padrão, diante de um modelo chamado de síntese de evidências espalhadas, ou seja, é uma questão de interpretação textual em que a banca ela não vai utilizar o conclui-se, né? Mas ela vai pedir que você marque uma alternativa, tá? Em que tenha essa síntese, ou seja, de evidências do texto, mas que não está exatamente em um parágrafo. Esse é um padrão muito importante, porque poucas pessoas irão acertar a questão desse padrão, tá? Caso a banca venha colocar. Pode ser que ela venha colocar, pode ser que ela não venha colocar. Em questões de concurso infantil e anos iniciais, a banca já colocou esse padrão, tá? Pois bem, colegas, quando a gente está falando de compreensão textual, nós estamos dentro da senda que nós chamamos de paráfrase. E a banca utiliza paráfrase para construir as questões de compreensão. Quando a gente está dentro do campo da interpretação, aí a banca vai buscar, né, que você venha inferir, né, concluir ou deduzir aquilo que está no texto, mas que, devido a essa conclusão, essa informação ela não vai estar no texto, explícita no texto. E aí eu faço uma correção de algo muito, muito corriqueiro,
e agora eu vou ter que dar minha opinião, em algumas videoaulas sobre interpretação textual, né, em que se diz assim, o texto não disse isso, o texto não está dizendo isso. Colegas, as questões de interpretação textual, o texto não fala aquela alternativa que é correta. Então, dizer que o texto não fala isso, não fala aquilo, não é um padrão para você encontrar alternativa, tá? Alternativa de interpretação e nem de compreensão. Algumas vezes na compreensão, quando fala que o texto não fala isso, é porque de fato a banca extrapolou naquela alternativa. Mas em relação à interpretação, você não pode dizer que o texto não fala isso, porque a alternativa correta, o texto de fato não fala. E aí, faça uma anotação em relação a Egeduc. Os comandos dos verbos para compreensão e interpretação, a banca não traz de maneira convencional, tá bom? Ou seja, quando ela diz conclui-se, pode ser que ela está diante, pode ser que você esteja diante de uma questão de compreensão, sendo que conclui-se, infere-se, subentende-se, são comandos para questões de interpretação. Então a banca não, né, ela não utiliza esses comandos de forma na íntegra. Significa dizer que é importante você saber essa informação, por quê? Porque tem situações que a banca fala que ela conclui, mas que, na verdade, trata-se mesmo de uma questão de compreensão, ou seja, de uma paráfrase. Bom, a compreensão ela vai trazer a paráfrase. A paráfrase é o quê? Exatamente você observar na alternativa ao que foi dito no texto, mas que na alternativa ela vai trazer, né? Ela vai trazer de maneira, em outras palavras. Tá bom? É o que que acontece? Quando nós estamos diante de uma questão de compreensão textual, por exemplo, tá? Você vai observar que as alternativas A, B, C e D, por exemplo, elas têm no texto, tá? Agora, resta saber se a paráfrase foi construída na, de acordo com o texto ou com desacordo, ou trazendo algo que não existe, ou trazendo algo contrário, que chama de contradição, né? Aí tem que observar isso, tá? E aí a gente vai trazer, dentro dessa ideia da síntese de evidências espalhadas, tá bom? Como é que a banca constrói um padrão que a banca constrói as alternativas para que você fique, né? Para que você fique atento a esse tipo de questão. Caindo na prova, você já vai conseguir verificar várias evidências e vai chegar à alternativa que a banca quer, que seja correta ou que seja a alternativa incorreta. Pois bem, colegas, foi importante trazer esses 8 minutos, né, de informações, porque de fato a banca Educ tem o seu padrão. Nós precisamos trazer essas informações para que os colegas fiquem de maneira mais segura ao resolver as questões da prova. Pois bem, trazendo aqui, colegas, a questão que vai tratar exatamente dessa ideia de síntese de evidências espalhadas, nessa questão, tá? Aqui nós temos uma questão, o texto está mais acima, a gente vai mostrar aos colegas. Nós estamos aqui diante da questão 1 dessa prova, e é importante você entender que você vai ler o texto, não precisa ler o texto 2, 3 vezes, tá, colega? Você não vai ter tempo para isso, mas você vai ler o texto
para que você possa entender assim: ah, o texto está falando disso. Ah, alguém falou isso, né? Ou seja, você vai estar dentro, vai, o seu conhecimento prévio, claro, né? Ele vai colaborar com que você venha compreender o texto. Professor, eu não entendi o texto todo, mas você vai vendo cada parágrafo e vai entendendo mais ou menos do que está se tratando cada parágrafo. Essa é a leitura, né? É o que você vai trazer na leitura. Antes de você ler o texto, agora a gente está falando de tempo de relógio, 4 horas de prova, você precisa responder as questões do tempo. Você vai para a questão do texto. Mas diga aos colegas, você nunca vai procurar responder uma questão, colega, sem ir lá no texto, tá bom? E aí, colegas, é importante que você venha pensar nisso, tá? Até antes de você receber a prova, tá bom? Ou seja, você vai chegar na hora no dia da prova, vai chegar na sala, vai sentar na sua cadeira, vai esperar dar horário para o fiscal te entregar a prova. E aí é um momento que você vai dizer assim: será que eu estou me lembrando de tudo? Aí eu estou lembrando de português, estou lembrando de assim, lógico. Você vai sempre ter, né? Vai sempre ter esse desconforto, né? Mas para a língua portuguesa, como o texto vamos dizer assim, o texto é o cartão de visitas da prova, você vai chegar ao seguinte pensamento: quando eu abrir a prova, eu vou, né, eu optando, claro, né, eu optando responder primeiro as questões, a questão 1 ou as questões do texto, tá bom? Eu vou chegar na primeira questão ou na questão do texto, tá? E vou colocar os óculos da restrição e generalização. O que é isso, professor? É o perfil que a banca Egeduc traz, de maneira em que ela utiliza expressões restritivas, expressões eh, generalizadas para botar as alternativas incorretas. Dessa forma, nessa questão, a gente vai conseguir, os colegas vão observar isso no dia da prova. Por exemplo, embora a erradicação da Apollo seja um objetivo de longa data, a narrativa revela que a concretização dessa meta tem sido adiada sucessivamente. O fato sugere, né, o fato desse adiamento sucessivamente, né, da, dessas metas. Aí você vai olhar aqui, a ausência de qualquer progresso, e aqui você vai estar diante de quê? Diante de uma expressão generalizada, tá bom? A persistência de obstáculos técnicos, políticos, as quais e sociais que dificultam o sucesso total. Isso aqui você não encontra, você encontra aqui o sucesso total. É que a doença voltou a ser uma ameaça global, né? Após ter sido erradicada em 2000. Que os esforços se concentram apenas, né, em países desenvolvidos. Então você vai observar que as alternativas, todas ou algumas, estão aqui de maneira restrita ou generalizada. Qualquer progresso, sucesso total, ameaça global e apenas, né? Generalização, generalização, generalização e restrição. A banca vai trazer isso e você vai observar que ela pode trazer isso, né, em todas as alternativas, ou pode trazer em duas ou em três. A tendência das alternativas que aparecem essas generalizações é que seja a alternativa incorreta, tá? E aí, quando eu trago a questão 1, né? Quando eu trago a questão 1, eu vou observar, né, que ele fala assim, ó, esse fato sugere. Quando ele traz isso, o que que acontece? Ele não está falando assim, de acordo com o texto deduz, infere do texto, conclui-se do texto. Ele não está trazendo nenhum comando convencional para que você venha observar o que é compreensão e o que é interpretação. Mas eu vou te dar uma ideia, né? Que aí você já observando as palavras, né? As palavras que
que tem cunho de generalização ou restritivo, você vai tirar e vai colocar um segundo óculos, né? Qual seja os óculos da ideia da paráfrase ou da falsa paráfrase. É nesse momento que justifica você ir na questão do texto para depois ir ao texto, tá? Como é que isso acontece, colegas? Na alternativa A, ele está falando de campanha de imunização desde 88. Então, para eu saber se a alternativa A está correta, eu vou ter que ir lá nessa informação aqui saber se essa paráfrase está correta, tá? E aqui eu vou procurar se existe essa ideia de obstáculos técnicos, políticos e sociais, para que eu possa verificar se há se essa paráfrase está de fato batendo. Professor, por que que você está falando paráfrase? Por quê? Porque aqui a gente não sabe ainda, nós estamos diante de uma questão de compreensão e interpretação. Por quê? Porque a EGEDUC não permite que você venha saber disso no comando da pergunta. Por quê? Porque ela não obedece na íntegra os comandos dos verbos para saber se é compreensão ou se é interpretação, tá? Então eu vou procurar aqui as paráfrases, tá bom? E aqui, ó, eu vou verificar, colegas, quando fala em 2000, se de fato atende a alternativa C essa informação. E na alternativa D, eu vou lá ver sobre esse esforço da OMS, ou seja, cada alternativa ela me dá uma referência para que eu possa encontrar no texto, tá? E aí eu vou te contar agora o seguinte, que a questão 1, ela tem uma característica bem comum, ou seja, você vai perceber que a banca só construiu paráfrase na a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. A banca só construiu paráfrase falsa na alternativa A, na alternativa C e na alternativa D. Ou seja, a alternativa B, ela não é paráfrase. É algo que você pode concluir, é algo que o texto autoriza você, né, concluir que essas metas adiadas ela sugere a persistência de obstáculos técnicos, políticos e sociais. Só que aqui, colegas, é uma conclusão que você vai observar, a gente vai ver isso aqui no texto, você vai observar, ou seja, a única alternativa que está diferente das demais é a alternativa B. Por quê, professor? Porque a alternativa B não tá sugerindo, não está investindo em paráfrase. Ela está investindo em algo que se possa concluir. É aqui que eu falo para você que é inadequado o professor falar assim, isso aqui o texto não está dizendo. Por quê? Porque a alternativa correta dessa questão é exatamente aquilo que o texto não diz. Por quê? Porque quando o texto conclui, ele não está dizendo de obstáculos técnicos, políticos e sociais de maneira explícita. Ou seja, dá para concluir que existe essa persistência de obstáculos técnicos, políticos e sociais. Para quê? Para que, para que essa, para que essa meta tenha sido adiada sucessivamente. São por conta desses obstáculos. Então, como é que você olha tecnicamente essa questão? Você vai entender que a alternativa A, que a alternativa C e que a alternativa D a banca tenta construir uma paráfrase, mais uma paráfrase que não são paráfrases corretas, né? São paráfrases ou está contradizendo ou está extrapolando alguma coisa. Então, a única alternativa que não é paráfrase é a alternativa B. Então, quando a banca fala o texto sugere, é uma questão de o texto conclui, é uma questão de interpretação textual. E na questão de interpretação, não existe essa ideia de paráfrase, tá? Então, ela colocou 3 paráfrases, pseudo-paráfrases, falsas paráfrases, para construir alternativas incorretas na alternativa A, na C e na alternativa D. Aí você vai, professor, me diz uma coisa. Por que é que a alternativa A está incorreta
E como é que eu encontro essa afirmação? Como a alternativa A está falando de paráfrase, né? Ao ler o texto, eu vou observar qual é o parágrafo que está trazendo essa ideia de 98, de 1988, tá? E você vem aqui no texto, olha, procurar, porque aqui, colegas, cada letra, né, ela traz ali exatamente aquilo de, aquilo que está servindo na cada alternativa, né? Claro que quando a gente, lá no dia da prova, o texto não vai estar pintado, mas você vai observar aqui, olha, onde é que está falando de 1988, aqui que é a referência, ou seja, qual é o parágrafo que está se referindo a 1988. Está aqui, olha, tá? Então, o que que eu vou observar aqui, colegas? Olha, o que que eu vou observar aqui? Se esse parágrafo aqui, ele é uma paráfrase, tá? Ele é uma paráfrase do que está na alternativa A. O que que fala a alternativa A? É, a meta é adiar sucessivamente, sugere que a ausência de qualquer progresso nas campanhas de imunização desde 88, ou seja, eu vou verificar se lá, né, onde tem esse 88, se está falando de ausência de qualquer progresso, tá? E aqui eu olho, ó, apesar do progresso significativo, ou seja, o progresso está presente ou está ausente? Está presente, olha. Progresso significativo devido à vacinação em massa desde 88. Então, ele está falando aqui, ó, a erradicação da doença que causa paralisia tem sido objetivo de saúde global há décadas, apesar do progresso significativo. Então, eu estou falando que o progresso é significativo. E aqui na alternativa está falando de ausência de qualquer progresso. Ou seja, ele está contradizendo. Então, eu precisei ler o texto uma vez, sim, mas eu não, eu, a GEDUC me dá a referência de onde é que eu vou buscar essa informação, para saber se essa paráfrase está correta ou se ela está incorreta. Então, ela está de fato incorreta. Quando você vai procurar a paráfrase na alternativa B, você não vai encontrar esses obstáculos técnicos, políticos e sociais. Por quê? Porque, na verdade, aqui é algo que se conclui, tá? E como a alternativa B está de verde, né? É exatamente dentro aqui do texto, de onde está, né? De onde está aqui pintado de verde, é que ele vai te dizer, né? Que aqui quando fala de corte significativo no financiamento, são, como é que eu digo? São obstáculos políticos, né? Quando eu trouxer a ideia de recuo da ajuda externa dirigida aos Estados Unidos e outros governos e países, aqui também é político. Quando eu estou diante de dizer que geralmente não causa sintomas ou que dificulta rastreamento da propagação, né? É um aspecto técnico. E quando eu falo que existem desafios como conflitos e excitações em relação à vacina, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um aspecto, cadê? Aqui, de um aspecto, né, de um obstáculo social. Então, é exatamente essa, colegas, que é a ideia de síntese de evidências espalhadas, ou seja, é uma questão de compreensão, de interpretação textual, em que ela quer o que se conclui, tá? E você vai observar tecnicamente que você não vai encontrar a palavra, esses obstáculos aqui, ó, técnicos, políticos e sociais. Você não acha no texto. Você acha no texto 1988, ele tentou criar a paráfrase. Você vai encontrar no texto 2000, olha, onde é que está falando de 2000? Bem aqui, ó. Apesar do progresso significativo devido à vacinação em massa desde 88, acabar com a doença tem sido um desafio marcado. O primeiro prazo perdido para isso foi em 2000. Ah, então em 2000 lá, para que venha a existir uma paráfrase, ele tem que falar de prazo perdido e relacionar com 2000. Foi isso que a questão fez na alternativa C. Ele falou que a doença voltou a ser uma ameaça global após ter sido erradicada em 2000. Em 2000, a doença não foi erradicada, colegas. Em 2000, foi o primeiro prazo perdido.
Veja que a banca criou uma paráfrase falsa, razão pela qual a alternativa C também é incorreta. A alternativa D está falando que os esforços da OMS se concentram apenas em países desenvolvidos. Aí eu vou lá na OMS, né, para saber se essa informação é verdadeira, olha. Deixa eu ver onde é que fala de OMS, bem aqui, olha. O orçamento do IGEP, uma parceria com a OMS, sofrerá um corte de 30% em 2026. Do que ele está falando aqui de OMS, colegas? O esforço da OMS se concentra apenas em países desenvolvidos. Ou seja, é uma paráfrase também que não bate com a alternativa D. Então, aqui você vai observar que, né, que dentro das quatro alternativas, nós temos três alternativas, A, C e D, que está diante de uma paráfrase falsa, e a alternativa B não está diante de uma paráfrase verdadeira, mas está diante de uma conclusão, tá, que foi tirada ali do texto, né? Ou seja, o texto conclui isso, que existe, para que essa meta seja adiada, existe os obstáculos técnicos, os políticos e os sociais. Aí você vai perceber, colegas, que a alternativa B, ela é a mais estranha das alternativas, né? Por quê? Porque ela não está trazendo nenhuma paráfrase falsa e nem a paráfrase verdadeira. Por quê? Porque na ideia da interpretação, você não vai encontrar paráfrase, você vai encontrar inferência, conclusão, né? Pressuposto subtendido. Em outras palavras, você vai encontrar algo que o texto está concluindo, né? Ou então algo que seja uma inferência, ou seja, algo que o texto, né, autoriza você a afirmar, que o texto permite você afirmar. E aí esses obstáculos técnicos, políticos e sociais, eles estão aqui sinalizados aqui no texto de verde, né? Exatamente que ele vai trazer esses, né? Que vai trazer essa conclusão, tá? Que são esses obstáculos, tá bom? Então, é exatamente isso, um padrão da banca, tá? Daquilo que ela quer que se conclua, né? E que traz essa síndrome de evidências espalhadas. Então, a gente vai entender, aguardar a banca trazer essa questão, que não a resposta correta, ele vai trazer paráfrases incorretas para estar no meio daquilo que não é uma paráfrase, que não está no texto, e repito, é inadequado. Você fala assim, ó, não é essa aqui, porque essa aqui não está no texto. Porque na interpretação realmente não está no texto, mas o texto permite você concluir exatamente aquilo, tá? O texto, ele permite você chegar a essa conclusão. Quando você fala dessa conclusão, você não está extrapolando, porque é algo que o texto autoriza você a afirmar. Então, essa que é a essência da interpretação textual. Aí o nosso recado em relação à síntese de evidências espalhadas e até a nossa próxima oportunidade, até nosso próximo vídeo.